Olá, meu nome é Júlia Galvani, este é o quadro Pioneiros de Luz e hoje nós temos o prazer de entrevistar o professor Rui Vieira. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, professor. Então, o professor Rui Vieira dedicou grande parte da sua vida à carreira acadêmica como professor na área de engenharia e também é ativo na causa criacionista no Brasil como fundador da Sociedade Criacionista Brasileira. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história do professor Rui Vieira e eu gostaria de começar perguntando ao senhor que nos falasse um pouquinho sobre a sua infância, né? Então, em primeiro lugar, qual o seu nome completo, a data e o local de nascimento, quem foram seus pais e seus irmãos? Muito bem. Então, começando, meu nome é Rui Carlos de Camargo Vieira. Nasci no dia 15 de junho de 1930. O nome de meu pai era e continua sendo Paulino Botelho Vieira. E a minha mãe, Berta de Camargo Vieira. Eu tive apenas uma irmã, Dulce. O nome dela, como solteira, era Dulce de Camargo Vieira. Mas ela se casou e se tornou Dulce Vieira Marcondes Machado. Muito bem. Agora, falando um pouquinho sobre a sua conversão, professor, eu sei que o senhor não nasceu em um lar adventista, o senhor já me contou aqui nos bastidores que ao longo da sua educação o senhor não recebeu uma educação cristã, né? Inclusive nas escolas, essa abordagem não foi feita. Então, como foi que o senhor decidiu, conheceu a mensagem adventista e decidiu seguir esse caminho? Bem, a mensagem adventista eu acabei conhecendo por várias vias. Em primeiro lugar, porque o meu avô materno, ele era pastor metodista e presbiteriano também. E, evidentemente, as filhas e os filhos, ele teve 2 filhos e 3 filhas, seguiram na sua fase inicial da vida, né, na sua infância, os preceitos das igrejas, seja metodista, seja presbiteriana. Então, a minha mãe, ela teve uma certa educação cristã, mas ao se casar, meu pai era de uma família católica, daqueles católicos mais de estatística, simplesmente, né? E também não teve nenhuma educação cristã propriamente dita. Mas as coisas foram acontecendo assim em cadeia, vamos dizer. Quando eu era criança, desde que eu nasci, eu tive muito contato com os meus avós maternos. Os meus pais moravam na cidade de Marília, que basicamente o município de Marília foi fundado no ano em que eu nasci, 1930. E os meus avós maternos moravam na cidade de São Paulo. Chegaram a morar até também lá na cidade de São Carlos, mais ou menos, eu diria, por acaso, de passagem. Meu avô, sendo pastor metodista, presbiteriano, ele participou da igreja presbiteriana como pastor nos inícios lá da fundação da própria igreja e morou muito tempo naquela região ali de São Carlos. Foi pastor em Brotas, foi pastor em Ribeirão Preto e, enfim, a partir desse contato com o meu avô, que faleceu no ano de 1936, meu avô materno, eu tive uma certa educação cristã, porque eu frequentava, não sei a partir de que data, né? Isso já faz tanto tempo, quase 100 anos atrás, mas frequentava a igreja metodista. Quando eu ia para São Paulo, frequentava a escola dominical, frequentava os cultos de domingo à noite na igreja central lá, que era na Rua da Liberdade.
talvez até hoje ainda seja, não me lembro, não tenho certeza. E eu tinha conhecimentos, vamos dizer, primários assim a respeito de Bíblia, a respeito do cristianismo, mas muito tênues, né? E não tive então nenhuma formação assim cristã no meu lar. Meus pais, não sendo de origens diferentes, né, quanto à religião, minha mãe é metodista e meu pai, como eu disse, católico de estatística, simplesmente, né? Nunca me deram nenhuma, não influenciaram absolutamente em nada na minha vida religiosa. E os estudos que eu fui fazendo desde o curso primário, etc., também sempre foram em escolas públicas e nunca tive nenhuma influência religiosa de qualquer denominação que seja, inclusive a católica. Minha irmã frequentou não, ela foi nos estudos, quando nós morávamos na cidade de Marília, ela, durante um certo período, acho que no fim do curso primário dela, ela ficou internada no colégio católico lá em Marília. Depois, quando ela, por vários motivos aí familiares, acabou indo para São Carlos, nas casas dos meus avós paternos, que eram católicos também de estatística, né, eu diria assim, e lá também ficou internado no colégio católico lá de São Carlos. E quando ela estava no colégio em Marília, ela teve uma certa influência das freiras lá do colégio de freiras e acabaram fazendo questão que o irmão dela se batizasse na Igreja Católica. Então, me batizei na Igreja Católica com 8 anos de idade. Aquele batismo formal, eu fiz a tal primeira comunhão também, que não conseguia engolir a hóstia que estavam me dando, eu tinha que tirar, esconder a hóstia, foi um episódio assim, muito complicado, sabe? Bom, mas isso só para dar uma noção dos contatos que eu tive. Uma certa influência católica, muito distante, e uma influência metodista mais próxima. Bem, o tempo passa e eu terminei o curso primário, o curso secundário. O curso primário eu fiz basicamente na cidade de Marília, o curso secundário na fase de ginásio, naquela época, também em Marília. Em Marília não havia, naquela época, 1945, até 1945, não havia o chamado curso colegial, que se dividia no científico e no clássico, né? Eu sempre tendi para a área do curso científico. Então, fui fazer o curso colegial científico em São Paulo, voltando à casa de minha avó, que naquela época meu avô já tinha falecido há mais de 10 anos. Né? E minha avó morava com 2 filhas, que eram solteiras, e permaneceram solteiras há muito tempo. E eu fui me alojar lá na casa de minha avó. Daí eu voltei, lembrando dos tempos que eu frequentava lá a igreja metodista, voltei a tentar seguir, ou visitar e frequentar a igreja metodista lá de São Paulo. Mas não teve assim muita recepção, inclusive por um episódio que eu relato aí por escrito, né? Que eu apareci lá com a Bíblia do meu avô, que já havia falecido. Era uma Bíblia, vamos dizer assim, de uns quase 40 centímetros de altura por uns 30 de largura. Era a Bíblia do pregador, né? O meu avô era o pregador. E fui assim meio visto como uma pessoa estranha na escola dominical. Daí eu desisti, não quis mais frequentar a igreja metodista, não. E fiquei ao léu, solto com relação a qualquer compromisso assim de ordem religiosa. Né?
Mas o tempo passa e quando já estava na escola politécnica, que foi o curso que eu fiz de engenharia, depois do colegial, científico, né? Científico eu fiz no colégio do estado também, lá de São Paulo, Presidente Roosevelt, que era bem próximo à casa onde a minha avó morava, um quarteirão e meio. Então, facilitou muito a minha vida lá, em termos de transporte de um lado para o outro. São Paulo já era meio movimentado naquela época, né? Não tanto quanto agora, evidentemente, É. mas no curso de engenharia, então, eu tive contato com um colega que era conhecido assim como uma pessoa um pouco estranha, porque no vestibular da escola, que o vestibular naquela época tinha para engenharia, matemática, física, química, desenho e acho que só isso. Não tinha língua portuguesa, não tinha conhecimentos gerais, não tinha, era bem diferente do que é hoje em dia o vestibular. E eram exames escritos e orais. E esse colega ficou conhecido como uma pessoa que não fez o exame escrito porque caiu no sábado. E passou, fez o exame oral, teve a nota máxima, teve 100 naquela época, e a nota mínima para passar era 50. Então, só 50, o 100 mais o zero, né, que ele não compareceu, Uhum. por 2 deu 5, Olha só. 50 que era necessário para passar, e passou, e ele ficou sempre assim conhecido como uma pessoa diferente, né? Mas havia várias opções lá de engenharia civil, mecânica, eletricista, química, minas, metalurgia, e eu optei por engenharia mecânica e eletricista. E era uma turma pequena, de 28 só colegas, e além de mim havia mais 27 colegas, e um deles era esse que havia sido considerado como uma pessoa estranha. Como que Mas era o nome dele? Muricy Arouca. E daí nós ficamos nos conhecendo como colegas de turma, fizemos o tal do CPOR, que é o curso de preparação de oficiais da reserva, e ficamos juntos na mesma barraca no acampamento que houve, num dos acampamentos. E ficamos assim mais próximos. E ele, então, com essa amizade que foi nascendo, teve a liberdade para me convidar para assistir uma série de conferências públicas que estavam sendo feitas no Conservatório Dramático Musical de São Paulo, pelo pastor Schubert, da Igreja Adventista. E as palestras do pastor Schubert eram em espanhol, ele era chileno, mas de origem germânica, né? O nome indica, e era traduzido pelo pastor Kimpel. E as traduções que o pastor Kimpel fazia, aparentemente, ao meu julgamento, assim, por cima, eram mais interessantes do que a própria palestra. Houve até um episódio sobre quando João Hus foi queimado, né? E daí o pastor Schubert falava, foi queimado em Praga, que era a capital da Tchecoslováquia, né? Na época, hoje já mudou até de nome, porque a gente separou a República Tcheca e a Eslováquia. Mas o pastor Kimpel, que estava traduzindo, disse, não foi em Praga, foi em Constança. E o pastor Schubert, falando, repetia Praga, e o tradutor repetia Constança. Então, foi um episódio assim interessante. Mas os assuntos que estavam sendo abordados quando quando fui convidado e comecei a frequentar essas reuniões, reuniões evangelísticas, né? Elas foram das primeiras que foram realizadas lá em São Paulo, tanto quanto eu saiba, pela Igreja Adventista, né? Talvez alguma outra anterior
outras conferências anteriores tivessem sido feitas, mas eu creio que foi basicamente a primeira mesmo que teve assim, um público maior. E daí, quando eu fui assistir, já estava na parte das profecias. Eu sempre gostei muito de história, desde criança, né? Tive bons professores de história durante, não só lá em Marília, no ginasial, mas no Colégio do Estado também. Um deles até foi o Plínio Correia, que é famoso católico, praticante e uma personalidade muito conhecida nos meios católicos, né? E ele falava da história da Idade Média, etc., defendendo um ponto de vista que não era muito comum, né? Porque quando se fala em Idade Média, dá aquela impressão de atraso, negativismo, etc. E ele defendia a Idade Média como um período não escuro, como é dito, mas um período de muito desenvolvimento também, mais de intelectual, não tanto material, né? Bom, esses são detalhes. Mas o fato é que, devido a esse meu gosto pela história, eu gostei muito das conferências quando eu estava falando das profecias. E continuei estudando o assunto. Terminaram as conferências, eu recebi a visita de dois obreiros bíblicos. Um era o Hermínio, esqueci o sobrenome dele, e o outro era o Enéas Simon. Hermínio Sarli, seria? Não, Hermínio Sarli eu conheço, mas não é Hermínio Sarli. Ah, Ele ok. era gaúcho, Hermínio Ah, Sarli, ok. lá de São Paulo, né? Bom, o fato é que tive esses estudos bíblicos com esses obreiros, terminaram os estudos, e eu ainda queria conhecer um pouco mais, e fui ter mais estudos com o pai do Maurício Arouca, que tinha sido pastor, adventista também, e tinha deixado, ele era dentista profissional, mas sempre permaneceu adventista firme. Naquela época, eu acho que ele já não era mais pastor, não estou lembrado, mas eu morava ali perto da igreja adventista da Rua Taguá 88, que é, por sua vez, perto do local que ainda hoje é o Hospital Adventista, né? E eu morava no meio do caminho entre a igreja e o hospital. Interessante porque nesse hospital que eu fiquei conhecendo quem foi a minha primeira esposa, né? A mãe Ah, do... que legal. Ela era enfermeira lá. Mas o fato é que eu morava nessa região ali, no bairro da Liberdade, em São Paulo, e o pastor Vandir Arouca morava lá na Moca. Tinha de tomar 2 bondes, havia bonde naquela época, né? E saía ali de onde eu morava, pertinho, uma rua adicional na Rua da Glória, e ia até a Praça da Sé. E lá andava um pedaço até o Largo São Francisco e pegava o outro bonde que ia para a Moca. E fiz isso durante vários dias, assim, talvez uns 20 ou 30 dias quase. E fui aprendendo mais da Bíblia sobre a condução, né, do eu diria, pastor Vandir Arouca. E, bem, foi solidificando o meu conhecimento bíblico em conexão com o conhecimento histórico, que eu já tinha razoavelmente bom, né? E vi que realmente a coisa não era uma fábula, né? Que havia uma Uhum. coerência total nos ensinos bíblicos com a realidade dos fatos, né? Inclusive dentro do panorama do grande conflito, né? O conflito dos séculos era o nome até do livro naquela época. Então, chegou o momento em que eu me batizei. Foi Qual foi a data? 9 de agosto de 1952. O senhor se batizou ali na Igreja da Liberdade mesmo? Ali na Rua Taguá, 88.
Hoje em dia tem uma escola ao lado, né? Naquela época era só a igreja, o prédiozinho da igreja. E E quem foi o pastor oficiante? para o pastor Geraldo de Oliveira, que foi quem continuou as conferências do pastor Walter Schubert. Então, Legal. eu sou, na verdade, um fruto das conferências do Walter Schubert. E ganhei, bem depois, quando vim morar aqui em Brasília, ganhei de uma pessoa amiga, adventista, um livrinho com os sermões do pastor Walter Schubert. Tenho isso até agora aqui. Então, Que legal. É uma recordar boa lembrança, né? lembrança, né? Bom, então essa foi a minha caminhada aí até me tornar adventista, né? Certo. Então, agora nós vamos entrar no campo da educação. O senhor já mencionou o estudo primário, secundário, né? Inclusive, o senhor fez engenharia, né, na Escola Politécnica. Seria na atual USP? Sim, exatamente. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Naquela época Ok, só havia duas escolas de engenharia na cidade de São Paulo. Era a Politécnica, que a gente chamava de Poli, e o Mackenzie. O Mackenzie foi bem posterior, foi fundado bem posterior, depois da criação da Escola Politécnica. A Escola Politécnica é muito antiga. E certo. até as pessoas brincavam naquela época, porque o Mackenzie é uma escola paga, né? Em particular, pertencente hoje em dia à Universidade Presbiteriana Mackenzie. E o pessoal brincava, olha, você estuda na Poli, depois você vai trabalhar no escritório de quem se formou no Mackenzie. Ah, A pessoa que estudava no Mackenzie tinha de pagar, tinha de ser de uma família com posses, né? Normalmente eram sim. mais ricos e tinham mais facilidade de montar logo um escritório de engenharia ou coisa desse tipo. E os Interessante. pobres, né, que não tinham dinheiro para pagar o Mackenzie e se formavam. E sempre o ensino da Politécnica foi muito superior ao do Mackenzie até hoje, né? Mas só o conhecimento não é suficiente para o desempenho aí da profissão, é É preciso verdade. tal o trabalho, a luta aí. Tá bom. Ok. E quanto aos estudos de pós-graduação, o senhor poderia mencionar onde o senhor fez mestrado, doutorado, pós-doutorado? Em primeiro lugar, eu devo dizer o seguinte: quando eu me formei, não havia a pós-graduação institucionalizada no Brasil. Eu me formei em 54, 1954, e só em 1966, se não me falha a memória, é que surge a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 4.024, que estabeleceu o sistema de graduação e pós-graduação, uma nova estruturação para o ensino de engenharia e para outras áreas todas do saber, né? Então, daí é que foi instituído, tem até um parecer famoso do Conselho Federal de Educação, se não me falha agora, parecer 70, do Newton Sucupira, que estabeleceu toda a estrutura da pós-graduação. Então, até essa data da nova Lei de Diretrizes e Bases, não tinha mestrado e doutorado como pós-graduações. Na Politécnica tinha o doutorado. Eu me inscrevi para o doutorado na Politécnica, mas não cheguei a completar. O que eu fiz, na realidade, depois, dentro da carreira existente naquela época, foi o concurso de livre docência, onde tinha se apresentado uma tese e tinha exame de títulos e provas. Tinha prova de conhecimento da área, prova didática da área e um currículo de trabalhos produzidos, publicados, etc. Então, eu fiz o concurso de livre docência, não fiz o doutorado. Naquela época, era o título máximo na carreira antes do final, que era o professor catedrático, que hoje não existe mais. O livre docente ainda existe em muitas escolas públicas.
O concurso de cátedra não existe mais porque a estrutura toda da educação nacional, no nível superior, foi alterada e, não, em vez de existir um catedrático para cada matéria lecionada, foi adotada a estrutura de um departamento com vários professores titulares. O catedrático era catedrático vitalício. Eu acabei sendo um catedrático vitalício, quer dizer, até hoje eu estou sendo catedrático, né? Apesar de aposentado. Então, é um fato que eu não tenho essa carreira que hoje existe, eu tenho a carreira antiga de docência. Certo. Cátedra também era um concurso muito pesado, né? Tudo isso, essa minha vida acadêmica se deu em São Carlos, né? Eu comecei a carreira Uhum. no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, por várias razões que não vem a caso aqui. Depois que eu me formei em engenharia, naquela época havia 5 ofertas de trabalho para cada pessoa, né, que se formava em engenharia. Como eu disse, eram apenas 2 escolas de engenharia em São Paulo, no estado de São Paulo, né? E então eu decidi pela carreira docente e fui lecionar no ITA. Comecei como auxiliar de ensino, passei a ser professor assistente e antes de chegar a professor associado e professor pleno, eu fiz a opção por sair do ITA e ir para São Carlos. Ok, depois nós vamos retornar a esse assunto da trajetória de trabalho, né, do senhor como professor, mas antes eu gostaria de entrar no assunto da família que o senhor formou, né? Então, o senhor teve 2 esposas, né? O senhor poderia falar sobre o casamento do senhor e se o senhor teve filhos, né? Sim, então o primeiro casamento foi com aquela pessoa que eu mencionei que era enfermeira no Hospital Alimentista. O nome dela era Jandira Ferraz Correia, e nós nos casamos logo depois que eu me formei. Eu me formei em, basicamente, dezembro de 53, no Politécnico, e nós ficamos noivos no dia 15 de fevereiro, 15 de janeiro, desculpe, 15 de janeiro de 54, nós éramos namorados desde, logo depois do meu batismo, né? Eu fui me inscrever no coral da igreja lá de São Paulo, na Bataguá, igreja central, e lá nesse coral fiquei conhecendo a Jandira e ela morava basicamente ao lado de onde eu morava, né? Eu morava no finzinho da rua Galvão Bueno, o fim era talvez uns 50, 60 metros para frente, na rua Tamandaré, e ali ficava o Hospital Adventista. Interessante que ela já estava lá há muito tempo, ela já era adventista há 7 anos, nós nos casamos, e ela foi assim quase como uma mãe para mim, no sentido da religião propriamente dita. Isso é muito bom. Aquela vida familiar, etc. Sim, que Bom, legal. mas o fato é que no coral eu fiquei conhecendo a gente. E E daí, quando vocês se casaram, qual foi a data do casamento? 22 de fevereiro. Nós ficamos noivos em 15 de janeiro e 22 de fevereiro nós nos casamos, do ano de 1954. E o Rui nasceu quando eu já estava lá no ITA, em São José dos Campos, no dia 29 de dezembro de 54. Tive o Rui como primeiro filho e depois, no ano de 1955, em 12 de julho, nasce o Pedro Henrique, no ano de 56, desculpe, 56. E o Pedro nasce exatamente quando nós estávamos de mudança de São José dos Campos para São Carlos, que São Carlos era uma escola de engenharia nova, estava sendo feita, da USP, né? A USP já tinha um campus no interior, que era Piracicaba, que tinha agronomia,
e foram criados 2 outros campos no interior, mais ou menos simultaneamente. Ribeirão Preto, com a área da saúde, medicina, etc., e o de São Carlos, com engenharia, que era inicialmente só a escola de engenharia. Hoje em dia é um campus onde tem o Instituto de Química, o Instituto de Física e tem a escola de engenharia, né? Com um campus mais tecnológico, na área das chamadas exatas, e lá em Ribeirão Preto ficou um campus da saúde, né? Que até hoje é um dos melhores do Brasil. Então, nós vivemos praticamente 50 anos. Ela faleceu quando faltava basicamente 2 meses para completar os 50 anos. O meu segundo casamento foi com Wanda Teixeira de Arantes, que recebeu o sobrenome Vieira, e casamos no dia 23 de setembro do ano de 2004, aqui em Brasília. O pastor oficiante foi o pastor Cláudio Vilela, que era o pastor da Igreja Central. Teve um episódio até interessante aí a respeito. O pastor Cláudio, ele conta isso, deve contar por esse mundo afora, porque ele foi para os Estados Unidos, etc., né? E eu sei que ele já contou várias vezes que pela primeira vez ele recebeu um membro da igreja indo conversar com ele pedindo licença para o casamento. Não é que a gente foi pedir licença, foi dar uma explicação, não é? Que realmente, tendo falecido a minha primeira esposa, depois de muito pensar se casava, se não casava, com quem casava, daí a família toda me apoiou nisso, o Rui, meu filho, a família dele toda, a Marli, esposa dele, as meninas, as minhas netas. Então, tomei a decisão final de casar e selamos o nosso compromisso nessa data. Me formei em 1953 na Escola Politécnica. E em 1954 eu resolvi, dentro do leque de opções que havia, possibilidades de emprego, eu decidi pela possibilidade de estar entrando na carreira acadêmica para aumentar os meus conhecimentos na área de mecânica dos fluidos. Eu gostei muito da hidráulica, que naquela época era ensinada na Politécnica, me afeiçoei ao estudo de hidráulica propriamente dita, e na época estava já havendo uma revolução na hidráulica, que passou a ser um ramo de mecânica dos fluidos. A hidráulica teve uma origem empírica, não tinha teoria, mas surgiu na Alemanha, isso por ocasião pouco antes da Segunda Guerra Mundial, né? A Alemanha estava se preparando para a guerra, etc., sabidamente, e estava investindo muito nessa área de pesquisa em fluidos, aeronaves, embarcações, com uma finalidade de ter dispositivos bélicos, né? Mas, independentemente disso, surge a teorização da mecânica dos fluidos através de um cientista, vamos dizer assim, alemão, professor da Universidade de Göttingen, Ludwig Prandtl, o nome dele. E Prandtl revolucionou a hidráulica porque unificou hidráulica e aerodinâmica como campos de uma ciência mais ampla, abrangente, que seria, está sendo e é, a mecânica dos fluidos. Hoje em dia, até a própria mecânica dos fluidos já está dentro de um contexto mais abrangente, dentro daquilo que se chama fenômenos de transporte, em toda a parte térmica também, de transmissão de calor, etc. E de massa, e coisas muito específicas. O fato é que, quando nós estávamos no último ano da Politécnica, em 53, o professor, que era um professor assistente, que trabalhava na cadeira de termodinâmica no Politécnico, ele levou os alunos para visitarem o laboratório de motores, que era o único laboratório de motores que existia no Brasil, motores térmicos, que era no ITA. O ITA tinha acabado de ser fundado
inicialmente lá no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, na escola, era chamada Escola Técnica Militar, e depois se tornou o Instituto Militar de Engenharia. E o ITA se mudou, foi criado lá no Rio de Janeiro, depois ele passou a ter o campus próprio em São José dos Campos, projeto do Niemeyer, projeto semelhante das universidades americanas. Sofreu muita influência do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E, então, nós fomos fazer, como alunos, as aulas práticas de motores térmicos lá no ITA, naquela época. E daí visitamos o ITA, ficamos conhecendo as várias áreas, os departamentos, o departamento de aerodinâmica, o departamento de mecânica. Estavam terminando a construção do túnel aerodinâmico no ITA. Eu falei, olha, e tinha professores alemães lá no ITA, que era, em 45 terminou a Grande Guerra, né? Segunda Guerra Mundial. E daí muitos cientistas, professores de universidades alemães foram ou para a Rússia ou para os Estados Unidos. Alguns vieram para o Brasil posteriormente via Estados Unidos, lá vieram para cá. E havia o professor Heinrich Peters, que era da mecânica dos fluidos, e estava como chefe do departamento de mecânica. E, apesar de o nosso estágio lá no ITA ter sido no laboratório de motores, que era do departamento era um grande departamento de aerodinâmica, e a termodinâmica estava ligada à aerodinâmica, porque interessava mais para os fluidos compressivos, né, ar, etc. Apesar disso, eu escolhi o departamento de mecânica, porque era o mais ligado à hidráulica, propriamente dita. Começava com mecânica dos sólidos, mecânica dos fluidos, os fluidos privilegiando o fluido água, como sempre, mas os outros demais fluidos. Né? Por esse motivo específico, de querer compreender um pouco mais dos fundamentos da hidráulica, eu decidi ir para o departamento de mecânica e comecei a me enfronhar na mecânica dos fluidos. E tanto que o meu filho segundo, que nasceu depois do Rui, evidentemente, na saída nossa do ITA para ir para São Carlos, né, para a Escola de Engenharia de São Carlos, recebeu o nome de Pedro Henrique, que é o nome de Heinrich Peters. Que legal. E realmente foi muito interessante, porque aquele problema do sábado, dando aulas, primeiro semestre, tranquilinho, tudo direitinho. Segundo semestre, as aulas que me foram, eu fiquei encarregado delas, eram no sábado. Daí o professor Peters, eu sou adventista, tal, papai já sabia que era adventista. E o sábado, tranquilamente, ele deu as aulas no meu lugar. Bom, quando eu era aluno na Politécnica, como eu disse, eu me formei em 1953 e me batizei em 1952. Uhum. Até 1952, como eu disse, eu me batizei no mês de agosto. Né? Até agosto, que foi o primeiro semestre do quarto ano, não há problema nenhum. No No segundo, último semestre, né? no último semestre, eu deveria ter aulas, e como foram as aulas no primeiro semestre, no Senai, eram aulas práticas de máquinas, ferramentas, etc. O Senai, aos sábados, não tinha as aulas normais, o Senai de São Paulo, e ele acolhia os alunos da Politécnica, especialmente da engenharia mecânica e da engenharia civil também, porque tinha o Senai que preparava pessoas também para a área civil, né? Não só mecânica, também mecânica eletricista. Bom, o fato é que eu não fui às aulas de máquinas operatrizes, coisas desse tipo. E acabei fazendo isso no ITA junto com os alunos, que lá tinha
nas oficinas do ITA mesmo, né, que eram muito boas. Bom, mas quando chega então no ano seguinte, a cadeira de máquinas hidráulicas, que era aquilo que estava me interessando, fui trabalhar nessa área, era só aulas ao sábado. Daí eu e o Maurício, né, que já éramos irmãos na fé, fizemos o propósito de não ir às aulas de jeito nenhum. Eu tinha um primo, casado com uma prima minha, que ele era advogado, e consultei e tal, ele fez um requerimento com certa base jurídica para a gente apresentar lá na escola e pedir a isenção. Ou, aliás, os engenheiros civis tinham essa mesma matéria num outro dia da semana que não era sábado. Só os mecânicos eletricistas que tinham essa aula. A gente pediu para mudar, fazer junto com a turma dos engenheiros civis. Bom, eu sei que passou lá pela diretoria, foi para a congregação e acabou sendo negado. Aí eu falei, não tem problema não estudo mais engenharia. Acaba, vou mudar, vou ser pastor. E com felicidade, né? Bem, não foi um trauma, não. Mas acontece o seguinte, esse meu primo insistiu, vocês devem recorrer. Então, a gente recorreu, e daí é um episódio muito interessante, porque nesse meio tempo mudou o diretor da escola. O anterior, eu não me lembro o nome dele, mas no momento não. Ele era da área de eletricidade e mudou e assumiu um outro que era da área civil, foi o João Humberto de Maffei, o nome dele. Ele tinha uma esposa que tinha ficado doente. Impressionante. E que foi se tratar no Hospital Adventista. Nossa, é a mão de Deus mesmo, né? Gostou demais do atendimento, etc. O novo requerimento que nós fizemos, então, para pedir essa reconsideração para que a gente pudesse ter os trabalhos práticos com uma turma do Que engenharia não caía aos sábados. civil. Então, fazendo esse novo requerimento, ele foi autorizado pelo novo diretor, que foi esse professor Maffei, que, como disse, a esposa dele tinha sido internada no Hospital Adventista e daí ele conhecia também, indiretamente, pelo menos, os adventistas. Foi um bom testemunho do hospital, né? Sim, muito bom. Muito bem, professor. Agora, retornando, né, à sua carreira acadêmica, então o senhor era professor ali no ITA, na área de mecânica dos fluidos, e por quanto tempo o senhor trabalhou como professor no ITA? 2 anos e meio. 54, 55 é até junho de 56. Em julho de 56, até junho eu fiquei lá e assumi São Carlos imediatamente em julho. Foi o ano que a gente mudou de São Carlos, de São José dos Campos para São Carlos. E então o senhor disse ali que em São Carlos era um curso novo de engenharia. Então o senhor podemos dizer que foi um dos fundadores, esteve ali no início desse novo campus em São Carlos? Exatamente. O fundador, em termos, né? Quer dizer, a escola já estava fundada, etc. Mas a cadeira que chamava-se Física Técnica, Máquinas Térmicas e Máquinas de Fluxo, ela foi a cadeira que eu assumi lá, como professor contratado. E depois me tornei professor catedrático por concurso dessa cadeira. Né? Mas São Carlos realmente teve um avanço assim, muito grande, e especialmente eu me alegro de saber que aquilo que foi essa cadeira, que com a reforma universitária que houve, conforme eu disse, com aquela lei de diretrizes e bases, em 1970, houve a mudança do Estatuto da Universidade de São Paulo, passou a ter não mais aquela estrutura
mais antiga de cátedras e passou a ter estrutura de departamentos. Então, nessa ocasião, é que com essa também não foram abolidas aquelas cátedras e passou a haver departamentos. Eu tinha a escolha de entrar no departamento de hidráulica ou no departamento de mecânica. Eu decidi entrar no de hidráulica porque achei que a mecânica dos fluidos no departamento de mecânica ela teria um desenvolvimento muito restrito. E o desenvolvimento da mecânica dos fluidos no âmbito da engenharia civil, no departamento de hidráulica, teria um desenvolvimento realmente muito mais amplo, e foi o que aconteceu. Porque a cadeira desapareceu, eu escolhi ficar como professor titular agora, mas permanecendo ainda devido àquela vitaliciedade do cargo, né? Com livre docente e professor catedrático por concurso, mas passando a ter o título dali para frente, o título empregatício, como professor titular. E houve, após mim, muitos outros que foram meus assistentes que se tornaram professores titulares dentro do departamento também. Certo. E o senhor permaneceu ali em São Carlos até a sua aposentadoria ou o senhor trabalhou em outros locais? Olha, eu permaneci ali até a minha aposentadoria. Mas eu tive trabalhos paralelos, porque dentro da própria área de pesquisa, só esqueci de completar, dentro da própria área de pesquisa, nós fizemos muitos trabalhos externos, como departamento agora, não no tempo ainda da cátedra. Mas quando se estruturou como departamento, daí nós tivemos muitas oportunidades. Fomos chamados, por exemplo, para dar assessoria ao projeto do metrô de São Paulo, que estava se iniciando naquela época. Então, o projeto de ventilação foi feito basicamente pelo professor Peters, que continuou lá no ITA, e depois foi para a Politécnica de São Paulo, e ainda depois ele foi para São Carlos trabalhar conosco lá em São Carlos. Foi muito interessante isso. Ele voltou a fazer parte da equipe. Nós formamos uma equipe com ele e ele acabou entrando na nossa equipe. Bom, então, tivemos esse trabalho com o metrô, projeto de ventilação do metrô, e tivemos um outro projeto muito grande com o sistema de abastecimento de água, o sistema Cantareira de São Paulo, que volta e meia está nos noticiários aí, as empresas estão mais... o nível da água está baixando nas represas, fenômenos atmosféricos, etc. Mas foi muito interessante porque nós pudemos desenvolver um projeto de ensaio de um túnel que ligaria, e acabou ligando mesmo, né? A estação elevatória de Santa Inês, que a água dos vários rios que corriam para a bacia do Tietê foram desviados, e outras bacias também, foram desviados para o abastecimento no reservatório de Guaraú, em São Paulo, que existe até hoje, recebendo água do desvio desses rios que iam para o mar e acabaram indo para o mar agora indiretamente, né? As águas sendo elevadas, bombeadas para o alto, e daí descendo por um túnel, o túnel 2, o último túnel do conjunto, do complexo da Cantareira, que é muito grande, e havia um problema. O projeto que estava sendo feito era para um certo número de metros cúbicos por segundo, 20 e poucos metros cúbicos por segundo. E fizeram novos estudos hidrológicos e acharam que podia aumentar para 33 metros cúbicos por segundo. Sabe o que é 33 metros de água por segundo? Metros cúbicos? Um metro cúbico é uma tonelada. São 1.000 litros. Então, 1 litro de água é 1 quilo, uma tonelada de água por segundo
São 33 toneladas de água por segundo que teriam de escoar por esse túnel por gravidade. Eles já tinham sido bombeados para o alto e daí iam caindo por gravidade até o reservatório do Guaraú, onde seria feito, né, o tratamento dessa água para o abastecimento de São Paulo. E, então, como aumentou de 20 e poucos para 33, havia uma dúvida: será que o túnel que já tinha sido escavado daria vazão também para esse novo volume d'água? E daí contrataram uma empresa sueca e começaram a fazer um rebaixamento do túnel, da base do túnel, para ter uma seção transversal maior e poder a água correr suficientemente os 103 metros por gravidade, né? Bom, então havia essa dúvida. E aí também, eu diria, mais ou menos coincidentemente, né? Sempre essas coincidências têm outras causas, não são aparentes, né? Um colega meu de Politécnica, que era do curso civil, o Tufi Mamed Yassi, e cuja livre docência, eu pertencia à banca examinadora da livre docência dele, desculpe, não pertencia à banca examinadora. Como amigo dele, eu troquei muitas ideias, porque eu já tinha feito a livre docência também, e conversamos e eu ajudei indiretamente, né, a ele poder fazer a livre docência. Ficamos mais amigos ainda. Éramos amigos porque, ainda quando eu estava no Colégio do Estado, o presidente Roosevelt, a gente frequentava juntos, nos encontrávamos no Teatro Municipal de São Paulo para os festivais lá de piano. Eu e minha irmã era pianista, quezinha, de ouvido absoluto. Então, a gente, eu e minha irmã sempre íamos aproveitar, e a gente furava a fila, naquela época não pagava o ticket, não. A gente furava a fila, fizemos amizade com os porteiros lá, a gente estava sempre sentado nos melhores lugares lá que não tinham sido ocupados quando fechavam as portas. Nos intervalos a gente se levantava, ficava esperando para ver se alguém ia sentar no lugar que a gente tinha ocupado. Mas, então, o Tufi era muito amigo da gente e gostava muito de música também. E, bom, tivemos muita amizade. E esse Tufi acaba sendo um dos diretores da Comasp, da companhia, na época, Companhia Municipal de Águas de São Paulo. Cujo diretor era um outro personagem que não era colega nosso, devia ser do Mackenzie. Mas daí o Tufi nos chamou para colaborar nesse projeto, fazer o estudo se passaria aquela água, se não passaria. O Tufi tinha feito cursos na França também e conheceu lá problemas semelhantes. Daí passou para nós toda a literatura e a gente montou uma super equipe e fomos fazer o ensaio do túnel. Foi uma operação de guerra também. Para a cidade inteira de São Paulo, isso. Para a grande São Paulo. Uhum. Hoje em dia, não existe mais a Comasp, existe a Sabesp, que foi criada na época da Comasp também, que toma conta de todas as águas lá. O Rui está me lembrando aqui que uma das coisas nessa carreira acadêmica aí que foi assim marcante foi que, dando essas aulas de mecânica dos fluidos, etc., eu tentei escrever um livro sobre mecânica dos fluidos. E se não, quando indo lá na reitoria da Universidade de São Paulo para tratar de algum assunto que eu não me lembro qual é, que encontrei com o presidente da comissão editorial da USP. A USP tem uma editora, a editora USP, e ela não tem máquinas para impressão, mas para edição passa tudo pelo conselho editorial dela. E conversando,
tinha dois Ferres, o José Guimarães Ferre, não sei agora se foi ele ou se foi o irmão dele, que tem o mesmo sobrenome, que estava como presidente dessa comissão, é o José Guimarães Ferre, que era a alta personalidade da cúpula lá da USP, né? E daí, conversa vai, conversa vem, ele estava com um editor, uma editora que trabalhava em conjunto com a USP, que é Edgar Blicher, o nome dele. Tanto que tem muitos livros publicados pelo conjunto EDUSP, que é a editora da USP, e Edgar Blicher ao mesmo tempo. Ele se especializou em livros de engenharia. Ele é engenheiro também, o Edgar. Eu sei que daí conversa vai, conversa vem. Por que você não escreve os livros que nós publicamos? Daí eu comecei a escrever. Escrevi 3 volumes, um de estática dos fluidos, outro de cinemática dos fluidos e o terceiro de dinâmica dos fluidos. Apresentei, aprovaram e imprimiram. Então foi Qual é isso. o título certinho? Atlas de Mecânica dos Fluidos. É um atlas. Por que atlas? Porque tem muita visualização dos fenômenos. Porque, além da teoria, além da parte, vamos usar a hidráulica, além do empirismo da hidráulica, que eram fórmulas empíricas que apareciam de observação dos fenômenos simplesmente, até a estruturação da mecânica dos fluidos pelo Ludwig Prandtl, ainda vem a parte do ensino, a parte didática, de ter livros didáticos que apresentem que fluido é fluido, é uma coisa que não se pega, né? Bom, o fluido líquido ainda se pega, mas é uma coisa móvel, uma coisa diferente de uma mecânica dos sólidos que tem aí uma barra, seja de aço, um pilar de concreto, coisa semelhante. São coisas mais concretas. O fluido é fluido, né? Bom, então, a ideia fundamental para o Atlas, exatamente por isso que ele se chama Atlas, é assim como na geografia, para ter uma noção do mundo como ele é, o mundo físico, o mundo político, não é? Tem mapas. Os mapas é que ajudam o estudo da geografia. Então, eu fiz um atlas que é com muitas figuras para auxiliar-me a compreensão dos fenômenos que são descritos por fórmulas matemáticas, simplesmente. Então, essa Interessante. foi uma ideia e isso surtiu efeito, porque foi aprovado pelo Conselho Editorial da USP, com o editor Edgar Blicher, e, de repente, me veio a notícia aí de que tinha ganho o prêmio Jabuti, foi cobiçado aí da Câmara Brasileira do Livro, né? Esse é o Jabuti. Ah, É o prêmio que Jabuti, legal. que tem uma É um plaquinha, troféu, não sei se chamaria assim. troféu, essa palavra que eu queria lembrar. E a entrega disso seria numa sexta-feira à noite. Eu não vou, não. Como esse livro teve a colaboração de um fotógrafo que trabalhava conosco lá na Escola de Engenharia, eu pedi que ele fosse, ele foi, ele recebeu o nome do autor do livro, propriamente dito, e ele foi basicamente o coautor. Né? Esse é um detalhezinho interessante. Agora, o detalhe seguinte, que eu me lembrou aqui, é que nós estamos, durante esse tempo todo que fiquei aqui, depois que me aposentei, trabalhando basicamente só para a sociedade criacionista, trabalhando para, quer dizer, voluntariamente, porque nunca nós só investimos recursos nossos aqui, nunca tiramos um tostão da sociedade para coisas pessoais, assim. Isso eu considero uma coisa pessoal. Mas eu fui trabalhando nas nossas publicações da Sociedade Criacionista, depois vamos falar sobre elas, né? E surgiu, a partir dessa ideia do Atlas, fazer também um tipo de Atlas com uma meditação matinal do pastor Francisco Lemos. É com inspiração juvenil, mas muito bem escrito, com coisas maravilhosas. É uma meditação usual, normal.
senhor Mas sabe o título? Porque aí com o título alguém possa procurar, né? inspiração juvenil. Inspiração juvenil. O trabalho do pastor Lemos foi simplesmente fabuloso. E daí, a partir do trabalho dele, a gente publicou esse livrão aqui, ó. Tem 600 páginas. É tipo atos, Acaso ou planejamento? exatamente. Contribuição para a iniciação científica do nível básico. Acaso ou planejamento, uma perspectiva criacionista bíblica. E Que aparece legal. no Então fim. é um livro sobre engenharia com uma perspectiva criacionista, é isso? É o livro dele. É uma engenharia, vamos dizer assim, da natureza. Nossa, que legal. Está vendo esses quadradinhos QR Codes aí? Com Então é QR bem recente. Qual foi Esse o ano de publicação? foi o ano passado. Ai, que legal. Do ano passado para esse ano. Esse era o livrinho inicial. Inspiração juvenil, natureza viva. A natureza viva, então, exatamente. E só mostra aqui a diferença, né? Valorizou o trabalho do pastor. Era pagininha simples assim. Aí fala do besourinho, da formiguinha de não sei o quê, o pássaro XYZ. E quem está lendo não tem, vamos dizer, visualização do que ele está fazendo. E a visualização ficou feita aqui na forma de um atlas. E a experiência que nós tivemos com a publicação desse livro aqui, ela está sendo usada agora para republicação do Atlas, que teve só três tomos, Volumes. 3 volumes. E agora vai passar a ter mais outros 3, vai ter 6 volumes tratando de mecânica dos fluidos. Além da estática cinemática dinâmica, vai ter uma introdução, vai ter uma análise dimensional, que é comum a numerosas áreas de engenharia, e vai ter máquinas de fluxo, que são, está lembrado a cadeira da qual eu fui catedrático, que era Física Técnica, Máquinas Térmicas e Máquinas de Fluxo. Então vai ter um livro só sobre máquinas de fluxo, um tomo, e outro tomo de termofluidodinâmica. Então, aqui vão ser três tomos. Aliás, está aqui até no seguinte. Ó. Primeiro tomo vai ter introdução, análise dimensional e estática. Segundo tomo, cinemática e dinâmica. O próximo tomo é o quarto já? Máquinas de fluxo e o outro termodinâmica. São 4 tomos de mais ou menos 600 páginas. E quem quiser adquirir isso quando for lançado, pode adquirir de que forma? Isso, o Atlas ou... O Atlas e também a meditação, não sei se está disponível para venda. A meditação é esse livrão que já foi publicado ano passado. Já está no site da SB. Já está no site. No site da Sociedade Criacionista. Então, quem quiser adquirir, pode ir até o site, vocês fazem a venda, é isso? Isso. Exatamente. Tem uma loja virtual que tem sim. o acesso. Bom, com relação ao do pastor. Agora, com relação ao Atlas, que ele estava mencionando, ele não vai entrar no site da Sociedade Criacionista. É um trabalho profissional. Nós estamos investindo recursos próprios e estamos com possibilidade de um apoio de uma grande empresa, um grande empresário para o lançamento, talvez ainda o ano que vem, né? Sim. Ano que vem a Sociedade Criacionista completa 50 anos e vai ter uma reunião em São Carlos. A primeira pergunta sobre a Sociedade Criacionista é de onde partiu a ideia para se criar uma sociedade dedicada a esse tema. Já havia alguma sociedade dedicada ao criacionismo antes, ou essa foi a primeira? No Brasil foi a primeira, mas havia já uns 10 anos antes da nossa, outras sociedades que estavam sendo criadas no exterior. Acontece o seguinte, quando o Rui, meu filho, o Rui foi fazer os 4 anos ginasiais, que não havia escola em São Carlos,
nós tínhamos fundado uma escola lá em São Carlos que era simplesmente primária, escola primária, nos 4 primeiros anos. Hoje em dia ela tem até o colegial também, o ensino médio. Quando o Rui foi fazer o curso colegial científico, na época, ele foi fazer lá em Hortolândia, porque era onde existia o curso ginasial mais próximo de São Carlos, dentro da estrutura escolar. Adventista. Então, ele terminou o ginasial, daí o diretor, que era o pastor Arthur Dassov, ele, a pedido dos alunos que haviam se formado, ele trabalhou para implantar o curso científico lá. E conseguiu implantar o curso científico, mas o problema era professores para o curso. Lá o senhor diz Hortolândia ou São Carlos? Hortolândia. Ah, ok. O Rui terminou em São Carlos. No GAC, no GAC. E daí chamava-se Ginásio Adventista Campineiro, era ginásio só. O grande problema eram professores das matérias matemática tinha, de física, de química e de biologia. Então, o que aconteceu? Conseguiram, de química e de biologia, pessoas de Campinas, provavelmente eram estudantes universitários. Não, eram professores do cursinho. Professores do cursinho em Campinas. Que davam. Então, foram contratados e davam aula nas 2 matérias críticas na luta entre criação e evolução, que é química e biologia. E a física eu me dispus a dar. Então, voluntariamente, eu pedi autorização para a Universidade de São Paulo, porque eu era tempo integral, deram autorização, eu saía de São Carlos sexta-feira à tardezinha, chegava sexta-feira em torno do pôr do sol lá, eles tinham uma casa lá que alugaram, puseram à nossa disposição, e ficava o sábado todinho. Sábado à noite dava 2 horas de aula, era uma aula mais prática, né? Domingo de manhã a gente dava mais outras 2 horas de aula, 3 horas no domingo, e na segunda-feira mais 2 horas de manhã, nas primeiras horas, e daí zarpava de volta para São Carlos. E essa casa que eles alugaram lá para nós, a gente compartilhou com o pastor Luiz Waldfogel e esposa, que eles tinham se aposentado, estavam construindo uma casinha ali, na frente do colégio, né? Ainda era colégio lá, e então eles ficavam na casa e nós também ficávamos na mesma casa nesse período, porque não ia ficar uma casa vazia lá o tempo todo, né? Tinha gente tomando conta e ficava também caro alugar uma casa só para um professor que ia. Mas nós fomos gratuitamente, sem ônus nenhum, nem de transporte, nem de nada, e com a alegria de poder ajudar a implantação do curso científico, que hoje em dia é o ensino médio. Então, devido à presença desses professores que eram evolucionistas, dando aulas... Só o senhor criacionista, então, ali de física. Física era eu como criacionista. Matemática... E de biologia e química não eram adventistas, criacionistas? Não eram. Ah, sim. Não eram. E daí começa a embrulhar a cabeça das crianças. E foi uma época crítica, porque foi quando surgem aqui no Brasil os reflexos do que tinha acontecido nos Estados Unidos. Na Guerra Fria, houve o lançamento do Sputnik, não a vacina que agora está por aí, o Sputnik propriamente dito, aquele satélite. E o Yuri Gagarin, que é o piloto, o cosmonauta russo, ele faz aquela afirmação que ele foi lá e não viu Deus. Foi lá em cima e não viu Deus. E isso foi um golpe muito grande para os Estados Unidos. Não só pelo ponto de vista religioso, que a grande massa da população é religiosa lá nos Estados Unidos,
mas pelo desafio tecnológico. A Rússia ultrapassou os Estados Unidos, estava na frente da guerra espacial. Como a China agora está ultrapassando, também mandando satélites, pousaram lá em Marte e estão com o robô lá fazendo fotografias e mandando. Então, houve um impacto na educação dos Estados Unidos. O que há com a nossa educação? Daí o governo estabeleceu certas comissões de estudo lá e começaram a publicar livros para o ensino médio. O defeito estava no ensino médio, eles assim acharam. E começaram a sair uma série de publicações relacionadas com novos currículos para o ensino médio. E uma dessas séries de publicações, que surtiu muito efeito lá, logo veio para o Brasil, foi traduzida e estava sendo adotada pelas escolas de ensino médio, na área de biologia. Então, a origem da vida. Pronto, já entrou para o evolucionismo direto. Isso no Brasil, não nas escolas adventistas. Não, no Brasil de uma maneira geral, Uhum. particularmente na escola lá de Hortolândia, é onde eu senti o problema, porque o meu filho estava estudando lá. Né? Daí o que a gente fez? Dentro das tais casualidades, né, que não são casualidades, o pastor de São Carlos, pastor Leão Denis Vendramin, ele convidou professores ainda era Instituto Adventista de Ensino, lá de São Paulo, para uma semana da cultura em São Carlos. Daí vão lá professores, como o professor Ritter, Orlando Ritter, grande criacionista, defensor, tinha a célebre apostila do professor Ritter, que foi um livro de cabeceira de todo mundo que queria aprender alguma coisa sobre criacionismo, né? Era o único que existia e marcou época. Aí, então, o professor Ritter e outros professores que estavam lá presentes na Semana da Cultura, em São Carlos, dentre eles, então, o professor Ritter apresentou uma palestra sobre carbono 14, muito interessante. Eu me interessei muito e fui perguntar para ele o material que ele utilizou para fazer a palestra. Então, ele mencionou a existência de uma sociedade criacionista nos Estados Unidos, a Creation Research Society. Daí, eu entrei em contato com essa sociedade, logo em seguida, e consegui me tornar membro dela. Tem certas exigências para ser membro também, tem que ter no mínimo mestrado. E assinei a revista, comprei todos os livros, todos os números das revistas anteriores. Nós temos aqui hoje a coleção completa, desde o número 1 da Creation Research Society, que realmente são muito bons artigos, muito bons. E aí o que nós fizemos? Pedimos autorização para essa sociedade americana para traduzirmos os artigos que nós achássemos que fossem interessantes para o nosso uso. E daí surge a Folha Criacionista, a nossa publicação daquilo que nós fundamos com o nome de Sociedade Criacionista Brasileira, no ano de 1972. E no princípio, então, era só a Folha. E depois foi criada uma sede? Não, então veja bem. A sede da Sociedade Criacionista era a minha residência. Por quê? Porque é lá que guardava o acervo das publicações da Creation Research Society. E eram as coisas que a gente tinha. E eu colecionava também certas coisas, rochas, por exemplo. Essas coisas de coleções ficavam na minha casa em São Carlos. E a sociedade era uma sociedade fictícia, não tinha registro como sociedade. E ela viveu assim até o ano de 2000. Em 2000 é que passou a ser uma sociedade com estatutos, com CNPJ, com membros fundadores, enfim, com um plano de existência. O Rui me trouxe aqui os primeiros
primeiros números da Folha Criacionista. Olha só. Bom, bonitinha, uma letrinha que hoje eu não consigo ler mais. É, bem pequenininha. Bom, mas então, a sociedade era familiar. Ali mesmo consta quem são os diretores da sociedade. Eu, a minha esposa Jandira, minha mãe, que estava viva ainda, que era revisora, o Pedro Henrique, irmão do Rui, o Rui. Era familiar. Tínhamos o apoio de pessoas da igreja. O Francisco Batista de Mello, que era um desenhista, então ele fazia os desenhos para nós. E a impressão era feita no serviço de publicações da Escola de Engenharia. A gente pagava com serviço extra para eles imprimirem 500 exemplares. Então Isso surge... era distribuído nas escolas, ou na escola de Hortolândia, depois em outras escolas? Não, olha, não foi distribuído porque não tinha nem sistema de distribuição. Não pense que naquela época existiam essas coisas que estão existindo hoje aqui. Bom, entra lá no site, ou faz o pedido... Por reembolso postal. Era reembolso postal, uma coisa que nem existe mais hoje. Então a pessoa tinha de pedir. Por carta. Por carta, a gente mandava pelo correio, ao ela receber, ela pagar, e daí o correio pagava para nós, para a gente poder ter os recursos para continuar publicando. Era um mecanismo internamente familiar e, vamos dizer, externamente, sem estrutura nenhuma. Nenhuma. Não tinha sede definitiva, não tinha membros que tivessem uma anuidade para pagar ou coisa semelhante. Então, foi tudo recurso nosso investido nessa forma até o ano 2000. No ano 2000 é que daí ela se torna registrada em cartório, 59 membros fundadores, incluindo o professor Ritter, e assim vai. Bom, por causa da dificuldade que estava tendo naquela escola de Hortolândia, que a gente tinha contato direto. Nasceu a sociedade, né? Nasce essa sociedade para suprir uma necessidade evidente que ninguém estava percebendo. E daí vai passando o tempo, começam as estatísticas, quando os alunos adventistas que começam a estudar de uma forma qualquer, seja em escola pública, ou seja nas escolas mesmo adventistas, quando eles começam a entrar em universidades, porque quando eu me batizei, na Igreja Central Paulistana tinha 2 advogados e 2 médicos. Ninguém mais com curso superior. Ninguém mais. Então, quando começa uma multidão de adventistas entrar em universidades, se formar nos vários ramos aí, começa a haver desistências que a pessoa era membro e não é mais membro da igreja. Por quê? Influência do evolucionismo dentro da formação escolar das pessoas. Isso é muito forte ainda, né? Infelizmente. Falta de literatura. Como eu estava lembrando aqui, só existia um livro publicado pela Casa Publicadora em 1950, e não tem nem datas da Casa Publicadora, não punha data nas publicações que ela fazia, não tinha nem padrão, né? Então, era Estudos sobre o Criacionismo de Frank Lewis Marx, uma tradução não muito bem feita do original em inglês, que nós estamos agora para publicar a segunda edição, com comentários. Já tem pessoas trabalhando nisso na área biológica, que mostram a atualização daquilo que foi publicado naquela época e que ensina também, provavelmente até com QR Codes, a literatura atual sobre o estado do debate entre criação e evolução. Professor, quais as principais frentes de atuação da sociedade? Literatura? Existe algum trabalho junto às escolas? O que a sociedade faz hoje? Veja bem, o trabalho fundamental é divulgação do criacionismo. Como divulgar o criacionismo? Primeiro, através da literatura periódica, Folha Criacionista, que hoje é Revista Criacionista. Em segundo lugar, por livros. Em terceiro lugar, pelos meios eletrônicos. Nós temos o site, vários subsites, então tem toda a nossa atividade. É só entrar no site e vai ver as atividades de publicação, de
de divulgação do criacionismo. Temos os encontros chamados de filosofia das origens, são encontros onde pessoas que são criacionistas devidamente instruídos, né, com doutorado, esses tipos de graus acadêmicos aí, elas são os palestrantes e sempre um tema básico. Já fizemos quantos seminários? 27. 27 seminários desse tipo, incluindo até no exterior, dos quais 2 foram aqui na América do Sul e um terceiro foram em Cabo Verde. Foi em Cabo Verde. Ok. E existe uma sede onde as pessoas podem visitar, talvez a possibilidade de escolas irem visitar também? A sede nós não temos, assim, temos uma sede que é necessário ter para poder ser registrada, etc., que é uma sala pequena existente aqui no shopping, pertinho de onde nós moramos. Agora, temos... Em Brasília? Em Brasília. Temos, Ok. na casa do Rui aqui, nós temos um centro cultural. E quando a Jandira, minha primeira esposa, faleceu, eu acabei vendendo a nossa casa, que era uma casa bastante grande, ampla, e estou morando num pequeno apartamento com a Wanda, e o resto da importância da venda da casa, o Rui aplicou para fazer um anexo aqui à casa dele, onde nós estamos agora, onde todo o acervo que a gente tinha na minha casa, de São Carlos, já tinha um pequeno acervo. Quando viemos para cá, esse acervo aumentou bastante. Com as visitas e viagens que a gente fazia, eu sempre trazia visitas profissionais, né, nos tempos em que eu estava no Ministério da Educação, no Conselho Federal da Educação. Então, a gente viajava muito por esse Brasil lá fora, e a gente sempre trazia exemplares de coisas interessantes para ficarem no museu. Então, é basicamente um museu, mas vai ser um museu ainda, esse é outro capítulo que a gente vai contar logo em seguida. Mas, no momento, é um centro cultural que tem aqui uns 250 metros quadrados, mais ou menos, e tem um acervo bastante grande aqui, não só de livros, como pode ver aqui atrás de mim, né? Mas uma grande biblioteca com coisas criacionistas e evolucionistas, livros e revistas. Nós já publicamos 100 números da revista Criacionista, contando as folhas criacionistas também. Nesses quase 50 anos, o ano que vem vai ser o 50º ano. Temos 50 livros publicados, muitos traduzidos, mas a maior parte acho que são em português mesmo, de autores nossos. E temos, além dos seminários, tem um canal no YouTube, temos os tais sites que eu mencionei na internet. Qual é o fundamental? scb.org.br. scb.org.br. E temos estamos com um projeto já aprovado pelo Ministério da Cultura, que agora é a Secretaria-Geral da Cultura, do Governo Federal. Já temos recursos para fazer um museu virtual. Então, com esse acervo daqui, vamos preparar um museu virtual. E estamos na fase de entendimentos para termos o nosso museu propriamente dito. Área própria, construção própria. Então, professor, em primeiro lugar, queria agradecer mesmo o tempo que o senhor disponibilizou para contar o testemunho de vida, a história de vida, a atuação de Deus, né, através do senhor como professor, o seu testemunho evidente como professor, né, aos seus alunos e também à sociedade criacionista, que é um tema tão importante que não existia, né, até haver a fundação da Sociedade Criacionista, uma sociedade dedicada a esse tema, né? Então, que Deus seja louvado pela maneira como ele atuou na vida do Senhor e também através do Senhor, né? E para finalizar, eu gostaria de perguntar qual o seu verso favorito da Bíblia e por quê? Apocalipse 14, de 6 a 7. 6 e 7. Porque acho que fica evidente, né? Pelo texto que está lá. Porque, veja bem, nós cremos que estamos nos tempos proféticos de Daniel,
já na parte final dos acontecimentos, enquanto esse mundo está durando como ele é, né? E, então, são os tempos da pregação da mensagem do juízo. E os dois grandes pilares do cristianismo são criação e redenção. Se a pessoa não crer na criação, não tem como crer na evolução, na criação, porque na redenção, porque os argumentos evolucionistas são muito fortes. Então, que diz lá o texto de Apocalipse. E vi um anjo voando no meio do céu e tinha um evangelho eterno para proclamar, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes da água. Então, veja bem, aí está o resumo do nosso trabalho, desde o início. Depois que eu me batizei, ainda no segundo semestre do ano que eu me batizei, me convidaram para fazer uma palestra para os jovens na igreja, naquela época era do Belém, São Paulo. Qual foi o tema que eu escolhi? Apocalipse 14, 6 e 7. Porque realmente, desde o início, é a mensagem atual, é isso que tem que ser. E é verdade. O evolucionismo está aí para desbancar, até tirar Deus do trono. Tem uma força que talvez muitos pastores não tenham ainda percebido. Só quem passou, que esteve do outro lado, vai entender. Quando eu já tinha feito aqueles primeiros estudos com aqueles obreiros bíblicos, e tendo, portanto, já assistido as palestras do pastor Schubert, numa ocasião que eu fui de casa para a escola politécnica, como eu disse, tomando, da mesma forma como nos contatos com o pastor Vandir Arouca, tomando o bonde lá perto de onde eu morava, perto do Hospital Adventista, indo até a Praça da Sé, atravessado da Praça da Sé, chegando ao Largo São Francisco, em direção ao Largo São Bento, ali na esquina da Faculdade de Direito, na esquina, lá de fora, evidentemente, estava uma coleção de livros aí de uma pessoa vendendo livros usados, livros velhos. Um sebo. E eu me dou uma olhada geral ali, o que eu vejo? Profecias de Daniel e Apocalipse. Eu estava estudando esse assunto, estava muito interessado nisso. Pego o livro, quem era o autor do livro? Isaac Newton. Isaac Newton. Mas como é que o Isaac Newton, grande cientista, tem as leis de Newton na óptica, tem as leis de Newton na mecânica, tem as leis de Newton na mecânica dos fluidos? E o cara se interessando por profecias. Então, veja bem, isso marcou fundo. Realmente chegou o tempo de retomarmos aquilo que Newton, muito antes do movimento adventista, 100 anos antes, 1773, publicou esse livro dele, já mostrando os acontecimentos basicamente na mesma linha adventista, do sétimo dia, do movimento começado em 1944. Então, olha, o assunto é sério, não é uma brincadeirinha, não. Então, E como o senhor disse, né, faz parte da mensagem final da Igreja Adventista ao mundo. Se você tira o criacionismo da Bíblia, né, se você tira Deus como criador, então a Bíblia não fica sem fundamento, né? Pois é, daí não tem pecado, não tem necessidade de salvação, não tem nada. E Realmente é uma mensagem muito atual. Esse é o livro que eu acabei escrevendo. O Profeta Daniel, o cientista Sir Isaac Newton e o Advento do Messias.
Isso daqui é uma comparação entre o que Newton diz no livro dele com o que diz o comentário bíblico adventista. A gente vê um paralelismo muito grande. Muito Evidentemente, bem. pequenas diferenças, sem dúvida. Então, a nossa fé está firmemente fundada. Então, professora, eu queria muito agradecer ao senhor por ter nos dado esse testemunho, né? Também mostrado um pouco do trabalho da Sociedade Criacionista. Aqui ao final nós vamos deixar disponível, né, o site para quem quiser conhecer mais sobre essa sociedade, poder acessar e também adquirir as publicações e conhecer todas as publicações. Certamente são muitas, né, que não deu para mostrar todas aqui. E eu queria desejar que Deus continue abençoando o senhor, a sua família e o trabalho da sociedade que nós vimos que é tão importante, né? Para a pregação da mensagem é uma parte importante do trabalho da Igreja Adventista. Amém. Então, muito obrigado, eu agradeço.